Finalizando aqui, eu dou um Enter. Dessa forma aqui eu já tenho as classes, o total e a quantidade puxando dessa minha planilha e unindo essas duas abas da minha planilha do Google. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como nós conseguimos puxar dados de outra planilha e unir duas abas da minha planilha de outra planilha, consolidando esses dados em uma única base de dados, onde eu posso trabalhar unindo as classes, nesse caso aqui que eu tenho uma aba de combustível e de gastos, então eu posso unir essas classes, somar a quantidade, tirar a média, mínimo, máximo, diversos critérios que nós conseguimos utilizar aqui dentro das planilhas do Google. Aqui eu tenho uma base de dados com data, valor, classe, diversos critérios que eu tenho aqui dentro. E conseguimos trabalhar com esses dados e unir. Eu tenho uma aba de combustível com esses dados aqui e também tenho uma aba de gastos com esses outros dados. Lembrando aqui que para nós fazermos isso, é importante que esses dados estejam organizados. Então eu tenho aqui data efetiva, moeda, classe, quantidade, e em combustível também eu tenho data, valor, classe e quantidade. Então eu tenho que ter esses dados já em colunas específicas para que eu consiga trabalhar em cima disso. Tendo isso em mente, nós podemos trabalhar na outra planilha onde nós vamos puxar esses dados. Então aqui poderia ser uma planilha que eu iria compartilhar com alguém para que ele consiga visualizar todos esses dados sem necessariamente acessar a planilha da minha base de dados e não conseguir fazer nenhuma alteração aqui dentro. Para isso, aqui na nossa planilha, eu vou ter a minha planilha de Import Range mais Carry e outra planilha de Import Range Carry, que vai ser a base de dados. Eu vou deixar o link dessas duas planilhas aqui embaixo na descrição. Voltando aqui aonde eu vou puxar os dados, eu vou aplicar todas essas funções, que vai ser a função Carry e a função Import Range. Primeiro, vamos iniciar com a função Carry. Eu vou dar um Ctrl Enter para quebrar a linha, ficar melhor na visualização, e vou aplicar a função Import Range. A função Import Range, caso não apareça a sua sintaxe, é só clicar aqui no ponto de interrogação. Eu preciso basicamente aqui da URL da planilha, mas nós não precisamos usar a URL porque ela é muito extensa. Podemos usar somente o ID daquela minha planilha. Então, basicamente, eu vou precisar da URL e a string do intervalo que eu quero puxar. Abrindo sua sintaxe, ele já tem um exemplo aqui de uma planilha com toda a sua URL. Nós vamos precisar somente do ID. E mostra aqui como que eu tenho que referenciar para puxar uma aba específica lá da minha planilha. Então vamos começar com o URL. Veja aqui que tem que estar entre aspas duplas. Então vou colocar aqui aspas duplas, vou abrir e fechar. E dentro de aspas duplas, vamos voltar aqui na planilha. E aqui na minha URL, eu vou precisar somente do ID, que é o que fica aqui no meio. Para você ter maior entendimento, eu vou copiar aqui toda a URL e vou colar aqui na minha planilha. Vou dar um Ctrl V. Veja aqui que o ID da minha planilha vai ser somente esse intervalo aqui. Vou grifar aqui. Então o ID começa aqui depois de barra de barra. Começa com o número 1 aqui o meu ID. Então começa do 1 até a próxima barra é o ID. Vai ter barra, edit e o restante aqui da URL daquela minha planilha. O ID é somente o que eu grifei aqui. Depois de barra de barra até a próxima barra vai ser o ID da minha planilha. Eu só preciso disso. Então eu vou pegar aqui esse ID que começa aqui depois de D barra até a próxima barra. Vou copiar, vou dar um Ctrl X aqui e apagar essa minha URL e vou tirar aqui de amarelo. Voltando dentro da função, basta eu colocar, ao invés da URL toda, que vai ser muito grande, coloco o ID. Coloquei aqui o ID, coloco ponto e vírgula, agora é a string do intervalo.
Veja aqui na sua sintaxe que eu também preciso colocar entre aspas duplas. Então já vou colocar aqui aspas duplas, vou abrir e fechar. Preciso do nome e o intervalo que eu quero. Vou fechar aqui a sintaxe, vou voltar na minha planilha. Primeiro eu quero a de combustíveis. Então eu vou dar 2 cliques, dar um Ctrl C para não ter erro de digitação. Dentro aqui de aspas duplas vou dar um Ctrl V, exclamação, e agora o intervalo que eu desejo. Neste caso aqui vai ser de A1 até a coluna G no final. Ou eu poderia pegar somente o intervalo que eu vou trabalhar, que é até a coluna D. Eu vou pegar até a coluna D, mas nós poderíamos trabalhar com toda a minha base de dados, puxando aqui até no final, na coluna G. Vou colocar então de A1, 2 pontos, até a coluna D. Coloco até o D. Caso aqui eu queira dessa forma e dê um Enter, veja que primeiro ele vai dar um erro, porque ele precisa de autorização para se conectar a essa outra planilha. Então você tem que ser o proprietário dessa planilha, ou no mínimo ter acesso à edição dessa planilha. Caso tenha uma planilha compartilhada com você, que é somente leitura, provavelmente você não vai ter acesso para utilizar essa função. Então eu clico aqui em cima, vejo que ele vai aparecer aqui para permitir acesso, clico em permitir acesso, e ele já vai puxar todos aqueles dados que eu coloquei ali dentro, que nesse caso aqui é a aba da minha planilha chamada combustível. Agora, caso eu queira a de gastos, veja que ela está da mesma forma, data efetiva, moeda, classe e quantidade, e eu vou puxar esse mesmo intervalo. Venho aqui na minha planilha, dentro da minha função, eu vou dar um Ctrl Enter, só para ficar melhor aqui, para você entender. Então eu tenho a primeira import range. E a partir do momento que eu puxo mais dados, ou eu estou unindo vários dados, nesse caso aqui que a gente está puxando de outra planilha e de várias abas, eu vou unir 2 abas da minha planilha, eu vou precisar, aqui na frente da import range, colocar as chaves. Então eu vou abrir chaves aqui. Eu vou colocar aqui em cima, vou abrir chaves. Então tudo que tiver aqui dentro de chaves, eu vou unir aqui numa array. E eu preciso fechar também essas chaves. Então antes do último parênteses aqui que fecha a minha função carry, eu também vou colocar as chaves, fechando aqui esse intervalo. E depois das chaves, aí sim, eu vou trabalhar ali com a linguagem SQL, que é da carry. Mas vamos pegar essa import range aqui, Ctrl C, e vou colocar aqui embaixo novamente. A URL vai ser a mesma, porque vai ser a mesma planilha, só preciso mudar aqui o nome da aba, que nesse caso aqui é a aba gastos, ou a página de gastos aqui. Então vou renomear aqui, ao invés de combustível, vou colocar gastos. Também vai ser do intervalo aqui de A até a coluna D, mas eu quero a partir da linha 2, A2 até D, para não pegar o cabeçalho da minha segunda aba. Só quero a partir da linha 2 para pegar realmente somente os dados. Feito isso, renomeando aqui para gastos, eu preciso dividir também, porque eu só tenho aqui import range seguida de outra import range. Para eu dividir dentro dessa array, depois da primeira import range, eu vou colocar um ponto e vírgula para ele dividir aqui minhas 2 bases de dados. Assim ele vai carregar e veja, se eu descer, ele vai puxar aqui os dados. Mas veja que aqui no intervalo de uma para a outra, eu tenho um intervalo, né? No caso aqui, essa daqui é uma aba da minha planilha, essa daqui é outra aba da minha planilha. E eu tenho um intervalo em branco aqui no meio. Para eu retirar esse intervalo, basta aqui dentro da minha função, deixa eu só congelar a primeira linha. Aqui no canto da minha planilha, antes do número 1, quando eu passo o mouse e ficar essa mão, eu posso clicar, seguro e arrasto, e ele congela a primeira linha assim. Se eu descer, não vai perder esse cabeçalho. Então, para eu eliminar aqui essas linhas em branco, dentro da função, eu vou utilizar a linguagem SQL da função carry para começar aqui a fazer esse tratamento de dados. Antes
dos parênteses, eu vou dar um Enter, Ctrl Enter para quebrar a linha, e vou colocar aqui essas chaves aqui no final da Import Range, somente para organizar. E também eu poderia dar um espaço para ficar melhor aqui na visualização de cada linha que eu tenho dentro da minha função. Apenas para a organização da função, né, dessa fórmula, eu não preciso necessariamente fazer dessa forma. Finalizei aqui também, eu posso colocar o ponto e vírgula depois dos conchetes e vamos começar aqui a linguagem de SQL para conseguir trabalhar com esses dados. Vou abrir e fechar aspas duplas. Dentro de aspas duplas eu vou colocar select, asterisco para selecionar tudo. E vou colocar uma cláusula que é where col 1, aonde a coluna 1 is not null, não está vazia. Agora se eu descer, veja que eu não tenho mais aquele intervalo. Então aqui termina a minha página da minha planilha, onde eu tenho a gasolina, onde eu tenho lá o combustível, né? E começa já a minha outra página da minha planilha. Com isso eu já tenho toda a minha base de dados unindo essas duas abas. Agora eu posso trabalhar em cima dessa base de dados. O que eu vou querer aqui é somente a classe e o total aqui do valor. Também posso pegar a quantidade, caso eu queira. Primeiro vamos pegar aqui a classe e o valor. Vou retornar dentro da minha fórmula. Então ao invés de selecionar tudo, eu vou selecionar a coluna 2, que tem que ser sempre aqui da minha base de dados. Nesse caso aqui vai ser a coluna 3. Aqui ele está como valor, né? Data, valor, classe e quantidade. Data, valor, classe e quantidade. Vamos pegar aqui a classe primeiro, posteriormente a soma do valor. Para eu alternar, basta eu selecionar aqui onde eu estou no select. Então, vou colocar a col 2, na verdade é na col 3, vou colocar col 3, que vai ser a minha classe, e posteriormente a col 2, a coluna 2, que vai ser o valor. Coloco col 3, vírgula, col 2. Veja aqui que ele já alternou, então tenho a classe e o valor. Mas eu não quero todos os valores, eu quero somente a soma. Então ele vai pegar tudo que for gasolina aqui e vai somar para mim. Para isso, então ao invés de colocar a col 2, eu vou colocar a soma, abro parênteses e deixo o col aqui dentro. Soma da coluna 2. Veja que se eu der um Enter, ele vai me dar um erro, porque eu preciso agrupar. Então, quando eu tenho a soma de uma coluna, eu preciso agrupar nas colunas que eu não estou fazendo nenhuma operação, que nesse caso é a coluna 3. Aqui depois de where col 1 is not null, eu vou colocar também group by col 3, que eu estou agrupando toda a soma da coluna 2 nessa coluna 3, que vai ser a classe. Basta eu dar um Enter, que ele já vai colocar aqui para mim. Então vai puxar a classe ADM, vai somar tudo que eu tenho lá. Acidente, tudo que eu tenho lá. Gasolina, vai somar tudo que eu tenho lá. Assim sucessivamente. Aqui eu poderia posteriormente formatar, aqui em cima, formatar número como contabilidade, que ele vai colocar aqui para mim. E outra coisa que eu posso fazer é substituir aqui, ao invés de ficar sum valor, eu posso colocar aqui total. Para eu renomear o cabeçalho, basta eu voltar dentro aqui da função carry e colocar label, só vou dar um Ctrl Enter para quebrar a linha, e coloco aqui label. Então, como é a soma da coluna 2, eu tenho que pegar esse nome de coluna que eu tenho aqui. Não vai ser mais col 2 apenas, vai ser a soma da coluna 2. Na label, tenho que colocar sum col 2, dou um espaço e aspas simples. Dentro de aspas simples, eu vou colocar o nome que eu quero da coluna. Então vai ser total. Agora sim, ficou como total. Também poderia puxar a média. Para puxar a média,
depois da soma que eu coloquei aqui, eu posso pôr vírgula AVG da coluna 2. Col 2, fecho parênteses e dou um Enter. Ele já vai retornar aqui para mim a média da coluna 2, igual ele trouxe o total. Mas aqui eu tenho que formatar, então seleciono a coluna também, venho em número, contabilidade, ele já vai formatar aqui para mim. E também quero substituir aqui, ao invés de ter AVG valor, eu quero que esteja escrito média. Também volto dentro da função, eu vou precisar colocar AVG col 2, então dou um Ctrl C, e depois aqui de sum col 2, que se transformou em total, eu coloco vírgula, Ctrl V, eu quero renomear AVG col 2 aqui dentro dessa análise para média. Dessa forma aqui, eu já estou unindo as duas abas da minha planilha. Então, a página aqui, combustível, e a página gasto, essas duas abas, essas duas páginas da minha planilha, em uma única página, unindo e tirando tanto o valor total, somando, como a média desses valores. Poderia também tirar o mínimo e o máximo tranquilamente aqui de dentro. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google de Carry aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!